Portfólio reflexivo de aprendizagem, práticas integrativas e complementares em saúde. Oi, meu nome é Júlia da Cruz Santos, eu nasci em Sage no dia 15 de abril de 2004, mas cresci numa cidade vizinha chamada Amargosa. A minha infância foi tranquila e feliz. Eu brincava muito no quintal de casa, debaixo do pé de acerola, ia pra roça dos meus avós, brincava com a minha avó de produzir nosso próprio perfume, utilizando as plantas dela, enfim. Durante a minha trajetória na escola, eu sempre soube que gostaria de me tornar um profissional da área da saúde, e a enfermagem veio com a realização desse projeto de vida. Então hoje eu sou aluna do segundo semestre do BIS, com terminalidade em enfermagem, e vim falar um pouco sobre a minha trajetória no componente curricular Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, a nossa querida PICS. Um fator que me motivou a escolher esse componente curricular optativo foi a curiosidade de entender um pouco mais sobre as práticas integrativas, ferramenta que auxilia a formação dos discentes do BIS, promovendo um olhar ainda mais atento para a questão da humanização do atendimento, fugindo do modelo biomédico rígido predominante na sociedade. Sobre o Tópicos Especiais em Saúde 2, ao longo do componente nós falamos de diversas práticas integrativas, como meditação, princípios da medicina tradicional chinesa, acupuntura, auriculoterapia, alimentação segundo a MTC, abordagens da MTC, florais de Bach, fitoterapia, aromaterapia, homeopatia e sobre abordagens ayurvédicas e yoga. A primeira prática integrativa com a qual nós tivemos contato em sala foi a meditação. Eu já havia ouvido falar sobre, mas nunca havia praticado. Aprendi que meditar não é ficar parada sem que nenhum pensamento venha à sua cabeça, e sim o autoconhecimento e liberdade de deixar esses pensamentos virem e irem, estando centrada no presente e na consciência disso poder relaxar. Um fato que eu não sabia é que é possível meditar de forma ativa, como através de uma dança, apesar de preferir a meditação estática e guiada quando eu faço uso da prática. A princípio, foi muito difícil meditar, os pensamentos não saíam da mente, estava sempre preocupada com algo futuro ou em coisas que passaram. Mas como no início de todas as aulas nós fazíamos esse momento de meditação, eu fui começando a entender que aquele era um momento de relaxar e tomar consciência corporal, e passei a realizar as meditações de maneira eficaz. Entendo que a meditação influenciou a minha vida de uma maneira muito positiva. Normalmente na noite anterior a uma prova ou trabalho eu fico muito ansiosa, e isso me impede de dormir. Uma das coisas que me auxilia para desacelerar esse pensamento é meditar. Através da respiração eu consigo ir me acalmando até dormir. Acredito também que se eu mantivesse uma constância dessa prática, eu consideraria lidar melhor com as questões cotidianas que eu vivencio com a faculdade. Essa é uma falha que eu pretendo corrigir. E essa prática eu já indiquei e continuo indicando a todos os meus amigos porque os efeitos são fantásticos. Falando um pouco agora sobre a auriculoterapia e acupuntura, foram práticas integrativas muito divertidas de aprender, devido ao trabalho prático que conseguimos fazer. A princípio também foi um pouco difícil de compreender a acupuntura. Eu ficava me perguntando, mas como pode um ponto na orelha melhorar o fígado? Já que se trata de um recurso terapêutico que utiliza agulhas específicas em determinados pontos do corpo com o objetivo de estimular o órgão correspondente a esse ponto, visando a manutenção e a recuperação da saúde. Meu pensamento ocidental dificultava um pouco a compreensão, mas eu fui deixando de lado para que pudesse entender a medicina oriental de maneira plena. Como Rovena dizia, abram as caixinhas. Nós precisávamos estar abertos para que esse novo conhecimento fosse compreendido de fato. Sem dúvida, essas foram uma das práticas que eu mais vi feito no meu cotidiano. Nesse dia eu estava cheio de dores nas costas e recebi uma amostra de shiatsu e ventosa, que me revigoraram. Além disso, nós também fizemos auriculoterapia, que também me ajudou com as dores nas costas, a ansiedade pela prova que iria fazer e melhorou a minha rinite. Foi muito curioso entender na prática, vivenciando a experiência e provando para mim mesma que a medicina tradicional chinesa funciona. Somos criados num modelo tão egocêntrico que acreditamos que só o que produzimos é verdade. Só nosso conhecimento técnico, biomédico e produzido em laboratório é válido. E eu aprendi que não. Com certeza esse foi um dos pontos mais fortes da minha aprendizagem na vivência com as PICs. Falando agora da fitoterapia e da aromaterapia, que são duas práticas integrativas que eu já utilizava no meu cotidiano, mas que não sabia que eram classificadas como práticas integrativas. A fitoterapia visa tratar ou prevenir doenças através do uso de plantas medicinais. E ao apresentar um trabalho sobre fitoterápicos, descobri um pouco mais sobre a passiflora, uma planta comum que eu já havia visto várias vezes, mas que nunca tinha tomado dimensão do seu poder farmacológico. Nessa aula eu também descobri a existência da farmacopeia brasileira, algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Ao final da aula, nós realizamos um escaldapés relaxante, utilizando camomila, alecrim, sal grosso e óleo essencial de lavanda. Foi muito legal porque eu já havia utilizado o escaldapés algumas vezes. Quando eu fazia pilates, nós ganhamos de lembrancinha um potinho com um kit para realizar essa prática. Spoiler, esse potinho inspirou a gente a criar nossa lembrancinha para a oficina que vamos realizar no dia 30 de maio. Mas voltando, então, depois dessa aula, lembrei do quão bom era e voltei a realizá-lo sempre que sinto necessidade, como nessa foto, onde no pós-festa eu e a minha mãe fizemos escaldapés para relaxar. Sobre a aromaterapia, foi um novo e fantástico ambiente.
Todas as informações que eu nunca tinha tido interesse em pesquisar e me foram fornecidas, me mostrando um novo mundo. A aromaterapia utiliza o aroma e as partículas dos óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro. E a experiência de conseguir produzir o nosso próprio óleo essencial foi também uma coisa surreal. Aprender as propriedades terapêuticas de uma planta que a gente pode ter no fundo do quintal e nem se dar conta da preciosidade que está ali, mas saber que de manhã cedinho ela exala um cheiro gostoso e calmante foi incrível. Cruzar esse conhecimento passado pela avó com as informações acadêmicas foi realmente algo que despertou meu olhar. E além de tudo isso, consegui trazer para casa um pedacinho da nossa produção, que foi o hidrolato. Fiquei me sentindo super chique utilizar algo que nós mesmos produzimos. Por fim, a última prática que eu gostaria de falar é sobre o yoga, que se trata de uma prática milenar que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de maneira integrada, através de exercícios que ajudam no controle da ansiedade, dores no corpo e estresse. A princípio, eu achei que não iria gostar do yoga. Já havia ouvido falar sobre e também visto pessoas praticando, mas não acreditava que conseguiria realizar. Isso porque eu achava que as posições seriam muito difíceis e demandariam um equilíbrio que eu não tenho. E também por conta da concentração. No entanto, eu me surpreendi. A prática aconteceu de maneira super leve, com a explanação feita por Mariane, com todos sentados no tatame, e logo em seguida fomos praticar. A escolha do vídeo foi um fator crucial, era bem introdutório mesmo, então para mim que nunca tinha tido contato com prática foi fantástico. O lembrar de respirar foi algo realmente surpreendente, porque não fazemos isso diariamente. Normalmente utilizamos respirações mais curtas, mas esse processo de inspirar e expirar utilizando o diafragma trouxe uma calmaria até então esquecida. Acredito que com o tempo e a continuidade da prática, o meu equilíbrio e respiração vai melhorar muito, mas por uma primeira aula, acredito que tenha sido um bom desempenho. Então, como foi possível observar durante o meu relato, os conhecimentos aprendidos influenciam na minha vida de maneira totalmente positiva, promovendo o meu autoconhecimento, contribuindo com o controle da ansiedade, relaxamento e equilíbrio, tendo como pontos fortes a aquisição de conhecimentos que dificilmente eu pesquisaria sobre, mas que são incríveis. O que eu poderia ter feito de melhor era com certeza realizar mais essas práticas em casa. Elas ajudam muito, mas necessitam de uma constância para a efetividade dos benefícios. Essas práticas são essenciais para a minha vivência pessoal, pois me transformaram numa nova pessoa, com novos jeitos de pensar sobre a vida, sobre a perspectiva de saúde e doença e sobre tratamentos. Como futura enfermeira, sei que lidarei com diversas pessoas que irão buscar auxílio para algo que esteja incomodando. Então, por que não trabalhar com práticas integrativas de maneira preventiva para evitar essa problemática? A ansiedade e a depressão, por exemplo, podem ser tratadas de maneira geral através da auriculoterapia e da meditação, práticas que vão contribuir para a melhora do indivíduo. Além disso, na vivência do Par 2, me deparei com a senhora que reclamava bastante sobre o inchaço nas pernas após praticar algum exercício físico. E conversando com ela, acabei comentando sobre a prática do escalda-pés. Ela ficou bastante interessada e afirmou que faria. Com certeza, algo que eu poderia ensinar a um amigo hoje, que antes eu não ensinaria, é sobre os benefícios das práticas integrativas. Indicaria que conhecesse todas as práticas para identificar a sua preferida, mas com certeza comentaria sobre acupuntura, shiatsu e yoga, pois experimentei na prática os efeitos quase instantâneos dessas práticas. É isso. Espero que tenham gostado do meu relato e que tenham a oportunidade de realizar alguma das práticas integrativas mencionadas. Obrigada pela atenção e até a próxima.